Fala pessoal, muito boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 31 de julho, último dia do sétimo mês do ano. O mês de julho se encerrou. Eu poderia ir para o quadro, começar a mostrar números, gráficos, mas hoje eu queria bater um papo muito mais sério com você. E hoje o assunto é algo que, se você não tiver, se você não conseguir focar e buscar, você não consegue chegar lá na frente. O tema de hoje, da nossa aula, ele é mais emocional e talvez, se assim podemos dizer, seja mais do que fundamental. Sabemos que na maioria das vezes, muitos testes, muitas provas que medem a aptidão das pessoas não está ligado ao conhecimento que elas adquirem, está ligado ao emocional que elas possuem. Sabemos que muitos testes são de resistência, nem sempre física, mas resistência emocional. E aí entra uma questão que muitas pessoas não conseguem desenvolver. Muitas pessoas têm um propósito, mas no meio do caminho, por um problema, por uma dificuldade, por dificuldades dentro da empresa, por dificuldades no âmbito do trabalho, por dificuldades na família, por dificuldades até mesmo financeiras ou pessoais, por dificuldades emocionais. Quantas pessoas entram numa depressão profunda, caem em depressão profunda, e quantas pessoas não conseguem resistir aos impactos emocionais que ela sofreu na vida dela. E isso faz com que ela desista do propósito, ela desista do objetivo. E nós precisamos ter muito claro isso na nossa mente. Você tem um propósito na sua vida? Você tem um objetivo na sua vida? Você tem algo que você quer e você tem buscado? E talvez você já perdeu a esperança de conseguir. Talvez você já perdeu a esperança de ter aquilo que você tanto busca. Você não acha que tem como fazer. Mas sabe qual é o problema? Quem estudou engenharia vai saber o que eu estou falando. Talvez um pedreiro também saiba o que eu estou falando. Um eletricista vai saber o que eu estou falando. Um bombeiro hidráulico vai saber o que eu estou falando. Muitas pessoas vão compreender o que eu estou falando. E eu espero que você, que assiste, seja uma delas. Você não tem que mudar o seu objetivo final. Você não tem que mudar o seu propósito. Você precisa mudar o seu projeto. O seu propósito talvez seja construir uma casa. O seu objetivo é construir uma casa. E aí você se depara com um terreno. Eu gostava muito de assistir, não tem por que esconder, um canal do Discovery que falava sobre grandes projetos e grandes engenharia. E eu estava vendo um dos maiores prédios do planeta, que foi escolhido uma área, foi feita a sondagem, foi feita a análise do terreno, só que não esperava que no meio do projeto, já fazendo as escavações para fazer a fundação, eles encontrassem ali, naquele terreno que tinha feito a análise, eu não sei o termo técnico que se usa, mas um terreno que ele fosse como se fosse água. E ali ele começou realmente um terreno como se fosse água. Eles tinham feito a análise, mas não conseguiram alcançar na análise a informação que aquele terreno ali de baixo, alguns metros abaixo da terra, estava daquela forma. Não sei porquê, não é o propósito, mas eu quero te entender, quero te mostrar o que foi feito. Ali naquele momento, alguns poderiam pensar: o projeto acabou, o terreno é impróprio, não tem como fazer, não tem como realmente construir. Mas engenheiros sentaram, foram para a planta, foram pesquisar, foram buscar conhecimento em outros países e encontraram a solução no outro continente, que era, além do sistema de estaca, que eles teriam que fazer um tipo de estaca especial, eles encontraram ali um produto, na verdade, que era feito da seguinte maneira:
Eles escavavam com uma tubulação, batiam a estaca no fundo daquela tubulação, fazia como se fosse um tubo gigante que descia para fazer a fundação. E ali por dentro do tubo descia o concreto que pesava e jogava para fora a terra, o líquido, a água, tudo aquilo que estava ali. E o concreto solidificava no fundo junto com os estacas. Então entra um detalhe, ali no meio do projeto eles encontraram uma mudança. No meio do caminho que eles estavam percorrendo para encontrarem o resultado final, que era o objetivo desejado, construir um prédio, eles tiveram uma mudança. E a mudança foi: tivemos um obstáculo e temos que contornar. Como fazer? E aí eles foram buscar as informações, eles foram buscar uma consultoria, eles foram buscar experiências novas, eles foram buscar novas perspectivas, eles foram buscar novos horizontes e conseguiram realizar o projeto. Então, talvez na sua vida, talvez na sua história, talvez naquilo que você tem vivido até os dias de hoje, você não conseguiu a sua aprovação, você não conseguiu ter sucesso na sua empresa, você não conseguiu ter sucesso na sua vida pessoal, você não conseguiu ter sucesso no seu casamento, você não conseguiu, para você, uma realização. Talvez você não tenha alegria naquilo que você faz, você está tentando e não consegue. Deixa eu te falar uma coisa, não muda o objetivo, muda o projeto, muda a forma como você está fazendo. Nós precisamos definir um objetivo claro. Qual o seu objetivo claro? O meu objetivo, André, claro, é investir. Ok, então comece investindo pouco. Não adianta você não ter uma visão de investimento e começar a querer tirar aí um valor que seja fora da sua realidade. Você precisa compreender a sua realidade. Poxa, André, eu tentei investir já várias vezes. Como que você fez? Ah, eu entrava e começava a operar day trade. Cara, day trade é a Fórmula 1 dos investimentos para quem opera em bolsa de valores. Poxa, André, eu quero me casar, já tentei casamento algumas vezes e não consegui. Tá, o que você fez? Ah, eu sempre procuro uma pessoa, namoro com ela ali um mês e caso. Não faz sentido, você não conheceu a pessoa. Ah, André, eu quero abrir empresa para mim, eu já tentei, já quebrei 3 CNPJ. Beleza, o que você faz? Eu pego um dinheiro emprestado com um banco e ali pegando um dinheiro emprestado com o banco, eu vou estruturo toda a empresa e já começo meu negócio todo endividado. Não é o seu propósito, não é o seu objetivo que está errado. É o projeto. A arquitetura, o projeto está mal feito, você precisa projetar, você precisa ter um objetivo claro. Você tem um objetivo claro? Tenho, André. Eu já defini o meu propósito, eu já defini o meu objetivo, eu já defini aquilo que eu quero. Ótimo. Comece a buscar os meios para alcançar o seu propósito, para alcançar o seu objetivo. Você precisa compreender que no meio do caminho você vai precisar ter persistência e resiliência. Eu conversava essa semana com um cliente, com uma pessoa, e eu falava justamente sobre a mudança que o mercado de trabalho teve nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, o mercado de trabalho teve uma mudança drástica. Por quê? Porque as pessoas hoje, antigamente se tinha muito disso, né? O Severino que faz tudo. Nós tínhamos o Severino que faz tudo. Alguns clientes vão até entender que eu comento isso, eu costumo falar. Hoje você não tem aquele Severino que faz tudo. Hoje as pessoas estão focadas naquilo que elas foram contratadas para fazer. E não adianta você querer achar que vai ser diferente, porque não é. Antigamente você tinha pessoa que chegava, fazia isso, fazia aquilo outro, não sei o que, e no final dava, patrão, tem mais alguma coisa para fazer? Hoje não tem, hoje o cara chega, faz o que ele foi pago para fazer, e se ele avisar que a água mineral acabou, você ainda tem que agradecer. Infelizmente as pessoas são assim. Hoje é difícil você ter alguma coisa de qualidade, e eu falo isso não só de funcionários, eu falo isso até mesmo de empresas. Você quer um exemplo? Você contrata uma empresa para poder prestar um serviço para você. Ó, você contrata uma empresa para cortar uma árvore. O cara chega, corta a árvore. Beleza, cortou a árvore, cortou. E aí você vira para ele e fala, mas esse monte de galho aqui você não vai? Não, você tem que contratar alguém para poder limpar, juntar os galhos e levar embora. Eu só corto a árvore. Mas não faz sentido. Infelizmente, acredite, tem gente fazendo isso. Você contrata uma empresa para poder reformar sua casa. E aí você acha, tá tudo pronto, beleza, ok, para demolir sua casa. Eles vêm, fazem a demolição,
e deixa tudo lá. Mas o entulho não, o entulho você não contratou o entulho não, você vai ter que contratar um trator, alugar a caçamba para a gente poder estar realmente pegando esse entulho. A contratação que você fez foi só realmente a demolição, a casa está demolida. Então você precisa compreender que no meio do seu propósito você vai encontrar obstáculos. Você vai ter que ter resiliência, você vai ter que ter persistência. Pegue grandes pessoas que tiveram um objetivo na vida aí e hoje são pessoas que têm um destaque internacionalmente, intercontinental. Mark Zuckerberg, o cara hoje ele tem uma rede de aplicativos, tem o Meta, que seria aí o Instagram, o Facebook, nós temos hoje o WhatsApp, são aplicativos usados quase em todos os países do mundo. Mark Zuckerberg, o cara que ninguém dava nada para ele, o cara que ninguém acreditava nele, ele teve resiliência, ele teve persistência. Pegue outro exemplo, claro, para a gente não poder delongar muito aí, Elon Musk, um cara que realmente chegou a se tornar o homem mais rico do planeta, um cara que a cada lançamento de foguete ele tem tido sucesso. Um cara que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ninguém dá nada por ele porque ele não vai chegar a lugar nenhum, mas ele teve resiliência, ele teve persistência, ele acreditou que realmente ele iria conseguir aquilo e ele não desistiu. Ainda que ele no meio do caminho teve vários problemas e ele teve que mudar o projeto, ele não mudou o propósito, ele não mudou o objetivo. Ninguém dava nada para ele. Ele acreditou. Você não precisa que as pessoas deem alguma coisa para você. Você não precisa que as pessoas acreditem em você. Você tem que acreditar em você. Você precisa reconhecer que obstáculos vão surgir, mas obstáculos existem para capacitar você para algo maior. Você já reparou que numa prova de obstáculos que qualquer pessoa vai fazendo, seja para entrar na aeronáutica, na marinha, no exército, na polícia, seja militar, civil ou federal, o TAF, que é o teste de aptidão física. Você já percebeu que alguns obstáculos começam pequenos e depois vão aumentando? Você já percebeu que quando você começa a treinar, você começa com pouca carga na academia? Essa é a questão que você precisa colocar na sua cabeça. Entenda de uma vez por todas, no meio do caminho, no meio do seu traçado ali, no meio daquele objetivo que você tem até alcançar, você vai encontrar obstáculos. E o que você vai fazer? Aqueles que forem intransponíveis, André, eu vou desistir. Não! Mude o projeto, mude o percurso, mude o caminho. Desvie dos obstáculos que aparentam ser intransponíveis, mas não desista dos seus objetivos, não desista do seu propósito, não desistas da sua meta. Eu ia falar dos seus sonhos, mas nós precisamos entender que sonhos sem ação é nada mais do que realmente alguém sonhando acordado. Não desista da sua meta, você tem um objetivo, vá em busca dele, você tem um propósito, viva o seu propósito. Você tem que ter um planejamento flexível. Não, André, eu não tenho planejamento flexível. Se eu não for por aqui nesse caminho, ou se eu não for por aqui nesse caminho, eu não quero alcançar. Eu quero ir por ali, André. Não, ou então por aqui. Mas e se o melhor lugar para você for aqui? Você precisa compreender. É necessário ter uma compreensão. Se você não pode ir por ali, se você não pode ir por aqui, procure outro caminho. Procure novos meios, mude o projeto. Não comecei a aula aqui falando que os construtores, os engenheiros, no meio do caminho da fundação, imagine você agora iniciando o projeto, acharam um problema que parecia ser impossível de se resolver. Foram pesquisar e encontraram um problema. E encontraram a solução para o problema, se assim podemos dizer melhor. Então nós precisamos ter um planejamento flexível, estar dispostos a viver a mudança, estar dispostos a fazer adequações e adaptações. Porque se você não estiver disposto a fazer adaptações, se você não estiver disposto a fazer adequações, você não consegue alcançar o seu propósito, você não consegue alcançar o seu objetivo, você não vai ter êxito lá na frente. Não dá para ser rígido, inquebrável. Você precisa muitas das vezes ser flexível, maleável. Você tem que ter uma mentalidade positiva.
Você tem que ter uma mentalidade focada, você tem que estar focado. Não adianta você, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo ali. Quem muito quer, nada faz. Quem muito quer, nada tem. Quem muito pensa, nunca age. André, mas você concorda, André, que eu preciso pensar? Sem sombra de dúvida. Talvez a pessoa que mais vai conversar com você para pensar naquilo que você vai fazer, sou eu. Pense naquilo que você está pensando, pense naquilo que você está planejando. Pense direito se vai dar certo. Faça sonhos. Faça projetos baseados em sonhos, melhor dizendo. Faça projetos baseados em sonhos, mas não deixe de maneira nenhuma os seus objetivos de lado. André, vamos lá. O que você acha? Vou dar um exemplo para vocês, claro. Vou falar que talvez assim, a pessoa pensando, André hoje está meio assim. Eu hoje saí, agora né, 10 e pouca. Eu hoje saí, era 7 horas. E eu não parei, não sentei, eu não fiquei hoje 30 minutos sentado descansando. Estou até agora, correndo. Fiz uma reunião, atendi um cliente, resolvi um problema, fui chamado para resolver um outro, meu telefone tocou e vai o dia inteiro. Quem é empresário aí sabe das coisas, sabe como as coisas funcionam. E eu não parei, olha aí, ó, de 7 horas da manhã. Aí a pessoa fala assim, meu sonho é ser empresário, eu vou acordar mais tarde e vou sair da empresa mais cedo. Você tem certeza? Você tem certeza que é isso que vai acontecer? Porque eu acredito que não. Se você quer ter compromisso, se você quer ter responsabilidade, se você vai segurar com vontade a rédea, a corda, para que a peteca não caia, como diz aqui na região, né? Você pode ter certeza, você vai trabalhar muito. Eu falei numa aula passada recentemente que nós tivemos aí o suposto horário de trabalho, abre um parênteses, ou abre vários parênteses aqui, né? O suposto horário de trabalho. Estou aqui 10 horas da noite, depois das 10, junto com você, compartilhando conhecimento. Seja flexível. Você precisa ser flexível. Você tem que ter uma mentalidade positiva. Vai dar certo, eu vou fazer acontecer. Todas as pessoas, Thomas Edison, se ele tivesse desistido, Santos Dumont, se ele tivesse desistido, olha a revolução que estes homens trouxeram para o nosso tempo de hoje, porque eles não desistiram. Não desista do seu propósito. Não desista dos seus objetivos. Mas lembre-se, se for necessário, mude o projeto. Você não precisa mudar o propósito. Meu sonho é ter uma casa, André. Ok. Mas eu queria uma casa no alto do morro. Ok. Mas que morro? Tem que ser um morro? Não, eu queria uma casa no alto do morro com uma vista bonita. Mas aqui nesse bairro não tem nenhum morro, não tem nenhum lote. Procure outro bairro com morro para você ter uma vista bonita. Se você quer um morro, se a sua exigência é essa, se o seu propósito, o seu objetivo é ter uma casa no morro, para que você tenha uma vista bonita da cidade, então procure em outro bairro. Se aqui não te cabe, procure em outro lugar, mas não mude o seu projeto. Então eu queria que você entendesse. Vamos lá. Se a gente pudesse falar, André, quais seriam as 3 principais coisas para a gente poder já caminhar para o final aqui, pessoal? Hoje eu não acredito que seja necessário a gente delongar. Realmente eu quero só que você entenda. Eu quero que você fale, poxa, eu assisti a aula do André, eu assisti aquela conversa e eu realmente entendi que eu não posso mudar o meu propósito. Eu não tenho que desistir do meu objetivo. Então vamos lá. Primeiro, tenha um objetivo claro. Tenha clareza naquilo que você quer fazer. Tenha um objetivo claro, tenha um propósito claro. Segundo, enfrente os obstáculos de frente, mas não seja inflexível, seja maleável. Seja maleável. E terceiro, mentalidade positiva. Se você tiver um objetivo claro e não desistir do seu propósito, se você estiver disposto a realmente mudar o projeto se for necessário, se você realmente for flexível, se você realmente não for uma pessoa rígida, que não tem que ser assim porque eu quero assim por causa disso e disso, e se você tiver uma mentalidade positiva, ninguém te para. Cara, ninguém te para. Ninguém para uma pessoa determinada que sabe o que ela quer, que é flexível e que se mantém positiva naquilo que ela quer.
se você sabe o que você quer, se você realmente tem a flexibilidade para alcançar aquilo, e se você se mantém firme, acreditando que você consegue, você consegue. Porém, não busque perfeição, pessoal. E eu encerro aqui. Por que, André, você fala isso? Existem pessoas, né? Tem um ditado por aí, né? Que as pessoas até brincam. Eu gosto de usar ditado. Na minha região aqui, a gente fala muito isso. Tem um ditado por aí que as pessoas falam o seguinte: quem muito escolhe, acaba ficando escolhido. Existem pessoas que ficaram pra titia ou pra titio porque procuraram a perfeição. E em determinado momento da vida descobriram que ela não existe. Não adianta você querer perfeição em um mundo imperfeito. Não adianta você procurar uma empresa perfeita se a empresa é constituída de pessoas imperfeitas. Não adianta você procurar o funcionário perfeito se a empresa possui funcionários, funcionários são pessoas e pessoas são imperfeitas. Não adianta você querer a casa perfeita, porque a casa foi feita por pessoas. Entenda de uma vez por todas, pessoas são imperfeitas. Até os robôs cometem erros. Imagine o ser humano. Entenda, compreenda. Nós precisamos ter uma clareza sobre isso. A perfeição não existe. O que nós não podemos é desistir do nosso propósito, ser flexíveis, ser maleáveis e acreditar que com mentalidade positiva e acima de tudo, sobretudo, fé em Deus, nós alcançaremos o nosso objetivo. Nós alcançaremos verdadeiramente o nosso propósito, pelo qual nós tanto sonhamos, almejamos e queremos. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês. Saia daqui com essa mentalidade alicerçada. Saia daqui com essa mentalidade estabilizada. Eu tenho um propósito. Eu sou maleável para alcançar o meu propósito. E eu tenho uma mentalidade positiva. Ok? Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Satisfação imensa. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. É um favor que eu te peço, né? Estamos aqui disponibilizando conteúdos para vocês. Hoje, com satisfação, depois de 15 horas trabalhadas direto, estou aqui com satisfação, sinceridade, dividindo com você aquilo que a gente tem aprendido nos últimos anos. Beleza? Pessoal, um forte abraço. Mais uma vez, fiquem com Deus. Sucesso e tchau!